Boa tarde a todos. Bem-vindos aqui ao espaço B-Power Talker. Hoje com João Carvalho das Neves. Enfim, alguém que é uma grande referência no mundo universitário, enfim, professor de finanças, também de liderança, e que é também uma autoridade na área do mindfulness. Vai ser um prazer acolhê-lo neste espaço, por isso todas as pessoas que conheças que estejam ligadas e interessadas na meditação, no mindfulness, no equilíbrio, trabalho, família, enfim, em trazer mais equilíbrio, mais harmonia para a sua vida, evoluírem pessoalmente, enfim, hoje é o dia certo, porque vamos ter aqui a pessoa certa para conversarmos sobre o tema do mindfulness. Então, João Carvalho das Neves, ele, enfim, é uma referência no mundo do mindfulness, também é professor há muitos anos, é uma sumidade na área das finanças, também da liderança. Ele dá aulas há muitos anos no ISEG. Eu até vou ler-vos, para além disso, Certified Teacher e Mentor da Universidade da Califórnia, San Diego, Center of Mindfulness Professional Training Institute, Engaged Graduate, Search Inside Yourself Leadership Institute. Ele vai explicar-nos isto, o que é que significa e o que é que, e estou certo que vai trazer este espaço de grande valor acrescentado. Então já sabes, tens um triângulozinho em baixo. Esse triângulo é precisamente para convidares amigos teus neste momento para virem para esta live, para este espaço B-Power Talker, abordar a temática do mindfulness com a pessoa certa, no dia certo, no momento certo. Então eu vou trazê-lo para a nossa conversa. João Carvalho das Neves já está aqui. Dentro de poucos momentos ele já estará aqui connosco. E preparem as vossas questões, já sabem, para também partilharmos algumas questões com ele. Olá, João, tudo bem? Oi, olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo aqui ao espaço B-Power Talker. Estive aqui, entretanto, enquanto não te adicionava, a apresentar-te aqui aos nossos amigos. O João Carvalho das Neves, não é demais dizer, enfim, é uma referência no mundo da universidade. Ele é professor de finanças há muitos anos, no ISEG, penso que foi, enfim, continua, eu sei, a ser a tua casa, mas também foi a tua principal casa durante a tua carreira. Vais-me corrigir se eu estiver errado, tanto ao nível das finanças, também da liderança, e é uma autoridade também na questão do mindfulness, que é a temática que hoje nos traz aqui. Por isso já sabes, se estiveres interessado, e sobretudo se conheces amigos e pessoas interessadas no mindfulness, estamos aqui hoje com a pessoa certa, à hora certa. João Carvalho das Neves, é sobre esta temática que nós vamos falar. Aliás, o João é Certified Teacher and Mentor da Universidade da Califórnia, San Diego, Center for Mindfulness Professional Training Institute. João, bem-vindo. Olá. O que é isto do Mindfulness Professional Training Institute? Eu sei que tu tens investido imenso nesta área. Diz-nos a importância, por favor, como é que, enfim, chegaste aqui a esta área, o teu interesse? Eu sei, mas penso que é do interesse também deste espaço, as pessoas saberem como é que chegaste aqui, como é que esta área despertou o teu interesse. És um professor, no fundo, uma referência ao nível das finanças, e agora estamos aqui a falar de mindfulness. Como é que isto aconteceu? Eu era um cético relativamente a tudo isto. E, portanto, em 2000 vinha precisamente de umas aulas de finanças que estava a dar no estrangeiro e, portanto, no regresso, no voo, uma senhora ao meu lado praticava e no final da viagem convidou-me para fazer um curso. E isto foi em 2000 e eu disse que não, porque não fazia sentido para mim, pelo volume de atividade que eu tinha, muita dinâmica, que não conseguia parar a cabeça em lado nenhum.
judoca, tudo muito, muito ativo, e ela diz-me, não, mas você não sabe o princípio do yin e do yang. Todas as suas atividades são yang e você precisa de uma atividade yin para equilibrar, uma atividade mais calma. Isto vai lhe fazer bem. Experimente. E depois, se não der, se não, portanto, desiste. Bem, eu comecei, mas eu, quando começo uma coisa que é difícil, nunca desisto. Pelo contrário, desafios são comigo. E de maneira que fiz o curso, 13 semanas, uma vez por semana, 3 horas, e com práticas durante a semana, em casa, de manhã e à noite, como era solicitado, e comecei a ver que tinha resultados pessoais, de estar mais calmo, de observar coisas que de antes me passavam ao lado, a conseguir compreender melhor as pessoas, a ter mais paciência para resolver os problemas e a sentir uma vida muito mais prazerosa. E quando chego em 2008, portanto, já depois de ter 8 anos de prática, e entro no BPN, a convite do Miguel Cadilho, como sabes, muita gente que está a assistir, com certeza que acompanhou o episódio do BPN, das dificuldades que existiam, das fraudes, e como eu tinha a área financeira, as fraudes e contabilísticas, quem apanhava as fraudes primeiro era eu, para depois ir contar aos meus colegas o que é que tinha encontrado. E senti que eu estava diferente, porque eu fiz 2 grandes reestruturações antes de 2000, que foi a Torre Alta, que estava falida, e a TVI, que também estava falida. E eu senti que estava diferente, porque as coisas que eu fazia com muito mais tranquilidade, embora os temas fossem ainda mais difíceis do que os anteriores, a tranquilidade era maior. Portanto, achei que a partir dessa data, portanto, a partir de 2009, comecei a lecionar e a ensinar mindfulness para gestores. E, portanto, foi aí que eu também comecei a dar mais atenção, não à prática tradicional, oriental, mas começar a ver também o que é que havia no Ocidente. E é quando depois venho a descobrir o mindfulness, desenvolvido inicialmente pelo John Kabat-Zinn, que é professor, portanto, nos Estados Unidos, portanto, inicialmente ainda fiz lá alguma formação, e depois passei para San Diego, porque conheci pessoas de San Diego, gostei imenso, portanto, eu aí vi que para os gestores o mindfulness é, de facto, uma ferramenta importante. Na altura, eu não percebia porquê. Hoje, com o desenvolvimento que há da neurociência e da investigação, compreendo que, efetivamente, isto tem um impacto muito grande no cérebro. O cérebro está em constante mutação e tudo o que nós fazemos, tudo, literalmente, tudo o que nós ouvimos, desde criança, ouvimos em casa, tudo fica gravado e digamos que o cérebro funciona como um rio que lhe é deitado água lá em cima na serra e ele procura o caminho e vai fazendo o seu caminho e grava esse caminho. E, portanto, a partir do momento em que nós vamos fazendo gravações, acabamos por criar pilotos automáticos. E esse piloto automático condiciona a nossa vida de sobremaneira. E, portanto, aliás, eu não sabia como é que nós íamos hoje abordar isto, e só hoje de manhã é que percebi que era no Instagram. Obrigado pela confiança. E até tinha pensado que poderia ir passar um vídeo e podermos explorar os slides, não é? Mas há um episódio no Matrix muito interessante em que é perguntado ao Neo se ele acredita no destino. E ele diz que não acredita no destino. Perguntam-lhe, então por que não? E ele diz, porque não gosto da ideia de que não estou no controle da minha vida. E a generalidade das pessoas não gosta de acreditar que há destino. Gosta de ter o controle das situações. E não percebe que, efetivamente, uma das coisas que poderia controlar
é as decisões que toma a cada momento. E em cada momento as pessoas tomam decisões sem ter consciência das decisões que estão a tomar, porque elas são condicionadas pelo nosso passado, pela forma como nos educaram, pela forma como nós ouvimos muita coisa. E há coisas extremamente interessantes. Por exemplo, um estudo na área da neuroplasticidade, uma psicóloga chamada Dweck, tem um livro que se chama Mindset, The New Psychology of Success, em que ela descobriu, enfim, através das suas investigações, que existem basicamente dois extremos e depois no meio estamos todos nós, não é? Ninguém está num só extremo ou no outro. Somos um misto de fixed mind e growing mind. O que é o fixed mind? O fixed mind é alguém que acredita que tem uma certa inteligência, que tem um conjunto de limites e que não pode ultrapassar, porque não tem capacidade para ir mais além. Isso são pessoas que são muito afetadas pelo stress, porque sentem que não têm capacidade, ficam nervosas, têm medo, e o medo é a fonte do stress. O growing mind, pelo contrário, é alguém que acredita que pode melhorar, que não tem limites, que há situações difíceis, mas que se estudar, aprender mais, ganhar experiência, que vai conseguir, e gosta de ter desafios. E, portanto, essas pessoas convivem muito bem com o stress e dão-se muito bem no ambiente de stress. Claro, precisam ter a consciência que também há, de facto, limites do ponto de vista de lidar com o stress. Então, este tipo de mente é criada, nós não nascemos com este formato, ou assim ou assado. Ele é criado pelos nossos pais, pelos nossos educadores. Então, por exemplo, uma pessoa que desde miúdo vai para a escola, ou em casa, antes de ir para a escola, faz as coisas bem, e os pais dizem, boa, fizeste muito bem, és muito inteligente. Aparentemente, até é um feedback positivo. Mas este feedback é extremamente negativo, porque a pessoa olha para si como inteligente e, portanto, a inteligência tem um limite e, portanto, está a fazer aquilo dentro dos seus limites. Se os pais disserem assim, boa, fizeste muito bem, estás a fazer cada vez melhor, o que tu tens aprendido ultimamente, é assim que deves continuar, parabéns. É alguém que começa a ter um formato mental de que pode continuamente melhorar. E à medida que vai ouvindo sistematicamente isto, é a tal água lá no alto da montanha que começa a descer e a fazer o seu caminho e a criar o respectivo ambiente. Portanto, todos nós hoje somos condicionados por tudo isso. E, portanto, o facto de não termos essa consciência, tomamos hoje decisões, às vezes, muito precipitadas, muitas situações, em que entra o nosso piloto automático e não temos aquela fração de segundo suficiente para perceber que se dissermos outra coisa, fizermos outra coisa, que conseguimos. Então, isso é o mindfulness. E há uma certa confusão das pessoas entre o que é mindfulness e o que é meditação. Mindfulness é um estado em que nós estamos, neste momento estou a falar e posso estar em mindfulness. Porquê? Porque estou focado exclusivamente naquilo que quero transmitir e o que acho que é mais indicado. Portanto, é um estado de atenção, de consciência, daquilo que vai surgindo a cada momento e o que surgir fazemos-lo, observamos-lo sem julgamento. Não estamos a atribuir de que é porque o indivíduo é assim ou porque o indivíduo é assado. Não, é apenas a observação do que está a ocorrer. Para termos esta capacidade de, a todo momento, podermos estar com atenção ao que se passa naquela altura, porque a nossa mente tem tendência a pensar sobre o passado e a pensar sobre o que é que vai fazer no futuro. E, portanto, se nós dermos um minuto de pausa sem fazer nada, as pessoas imediatamente poderão notar que a cabeça começa a pensar no que aconteceu ontem, no que almoçou hoje, que não teve sardinhas porque a Diretora-Geral de Saúde disse que não sei o quê, e o ano passado foi muito melhor, este ano já é assim, e a cabeça começa a fazer logo uma história.
imediatamente. Portanto, não há essa capacidade de, isto é um pensamento, eu vou deixar de dar atenção a este pensamento, porque este pensamento não me interessa. Então, a meditação é uma forma de treino mental que visa melhorar capacidades psicológicas básicas do indivíduo, como seja a autorregulação, portanto, a nossa capacidade de nos regularmos em termos de atenção e em termos emocionais. Portanto, nós observarmos que alguém nos está a dizer qualquer coisa e essa coisa nos está a dar um certo estado emocional que nos vai dar tempo, se estivermos com atenção, a geri-lo e a dar uma resposta adequada àquele momento. Se não o fizermos, irritamos-nos e dizemos logo um disparate qualquer e às vezes arrependemos-nos daquilo que nos dizemos. Então, mindfulness é este treino, mas existem muitos treinos de meditação. Uma das meditações que se chama é a meditação mindfulness. Portanto, isto é uma meditação que leva a que, especificamente, nós estamos a treinar para ter a atenção plena sobre o que está a acontecer no momento presente. É uma meditação diferente, por exemplo, há aí muitas práticas de pessoas que fazem meditação e fazem meditação com visualização. Imaginem que vão entrar numa nuvem e que essa nuvem não sei o quê, e que o sol faz isto e não sei o quê, blá, blá. Isto são visualizações, não é meditação mindfulness. A meditação mindfulness é uma meditação que é muito mais interna, introspectiva, de sentir no momento presente, por exemplo, a respiração, as sensações físicas do corpo, os pensamentos que surgem, as emoções que podem estar associados aos pensamentos. E, portanto, nós estamos a observar apenas ali o momento presente. Não estamos a sair fora. E, aliás, quando se fala em stress, e que a meditação é muito boa para o stress, a meditação que é boa para o stress é a meditação mindfulness. Porquê? Porque no stress, as pessoas que têm stress já têm uma separação muito grande do corpo relativamente à sua cabeça. Portanto, a sua cabeça está sempre no exterior, sempre a pensar no futuro, no passado, nas preocupações. Portanto, já vive muita irritação, muitos problemas, está tudo fora dela. E a pessoa não tem, muitas vezes, a noção que tem um corpo, a cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. E isso acontece, pessoas que se distraem, vão a conduzir e quando dão por isso, não era para aqui que eu queria ir. Porquê? Porque estava a pensar noutra coisa qualquer, não estava a pensar que estava a conduzir. Portanto, o mindfulness vai fazer com que a pessoa traga para si as sensações e perceber quais são as emoções que tem e dessa forma, portanto, conseguir começar a dar atenção ao seu momento presente. Há outras formas de meditação, eu também gosto de fazer, por exemplo, utilizar mantras, mas isto não é meditação mindfulness. O mantra já é, digamos, um tipo de meditação que tem uma certa espiritualidade. Muitas das palavras que são usadas no mantra, por vezes, têm significado. Normalmente, na meditação budista, quando se usa mantras, os mantras têm um significado espiritual. No entanto, por exemplo, na meditação transcendental, usa-se um mantra também, um mantra interior, cada pessoa tem o seu, mas esses mantras não têm significado. Portanto, há vários tipos de meditação. O efeito que o mindfulness, a prática de meditação, portanto, a meditação a meditação mindfulness é um treino para conseguirmos ter atenção ao momento presente. Qual é a grande vantagem que isso nos vai trazer? O que nos vai trazer é um impacto sobre o cérebro muito grande, porque nós temos uma coisa que se chama amígdala, que fica mesmo no centro do cérebro, e que é, digamos, um elemento que está sempre a observar o que é que se passa à nossa volta e que é a nossa defesa. A nossa defesa para que, se alguma coisa vem, por exemplo, nós agarramos numa coisa quente que nos está a queimar, imediatamente
o sistema nervoso automático entra em controle e a gente não pensa e larga imediatamente a coisa. Vem um carro para nos atropelar, a gente salta imediatamente, nem percebeu porque é que saltou. Porquê? Porque a amígdala tomou o controle da vida e safou-nos, não é? Só que essa amígdala é uma chatice porque nós hoje não precisamos da amígdala, por exemplo, quando alguém nos diz alguma coisa numa reunião e que nos enerva e ela toma logo o controle também como se isso fosse de vida e de morte. Então muita gente anda com o sistema nervoso a níveis extremamente altos de tensão quando é perfeitamente desnecessário, não precisa. Portanto, a amígdala hoje está um bocadinho desadequada, mas, quer dizer, nós temos... há um indivíduo que foi meu professor e que gosto imenso dele, que é o Rick Hanson. O Rick Hanson tem vários livros e em 2 deles ele apresenta o que se chama o cérebro trino. Isto é, nós temos 3 cérebros. Temos o cérebro réptil, que vem muito dos nossos antepassados, um tronco que chamamos o tronco encefálico, que é a nossa parte mais primitiva do sistema nervoso e que é a amígdala que faz esse controle. Portanto, a amígdala manda aqui para este sistema nervoso, controla isto, porque isto é de vida e de morte. Depois temos o cérebro mamífero, portanto, chamado sistema límbico, em que esse é um sistema que se foca nas recompensas. Portanto, nós andamos sistematicamente a procurar fazer isto e tirar alguns benefícios com aquilo que fazemos. Não faço isto porque não me compensa. E isto não é só os economistas que pensam desta forma. Todos nós temos esta reação como seres humanos que somos. E depois temos o cérebro que, de facto, uma componente do cérebro que nós temos que nos diferencia dos outros animais, que é o córtex. O córtex é aquilo que procura afeição. A pessoa procura afeição a si própria, afeição aos outros, afeição dos outros, ou às vezes afeição a alguma coisa, não é? Pessoas que gostam de colecionar selos, outros gostam de colecionar, têm uma afeição a qualquer coisa. E o córtex é, digamos, a nossa parte, digamos, inteligente, não é? Que processa a informação. Portanto, se a amígdala estiver descontraída e tiver uma capacidade de não achar que tudo é de vida e de morte, só que as pessoas que estão em stress não têm a consciência disso e tudo é para elas um bocadinho tenso, não é? Tanto que se uma pessoa muito estressada levanta a voz e a gente lhe diz: pá, não é preciso estares a falar assim, não é preciso estar a gritar. Mas quem está a gritar? Eu não estou a gritar. E volta a gritar, não tem consciência disso, não é? Portanto, a amígdala deve estar descontraída para poder ver que aquela informação não é de vida ou de morte e deixá-la passar para o córtex. Porque a informação chegando ao córtex, e isso aí é importante para todos, mas para os gestores ainda mais, a capacidade que o córtex tem de tratar informação e de receber as várias informações históricas e ideias e não sei o quê. Portanto, aí também está a criatividade e de trazer as decisões corretas. Então, todo o ser humano tem estas 3 características: evitar ser magoado, procurar recompensas e procurar afeição, reconhecimento, amor, enfim, isso. Então, se eu estiver em mindfulness, o que é que acontece? O meu cérebro que evita ser prejudicado está sereno. Estou com calma, consigo processar essa informação. O cérebro que procura a recompensa está satisfeito. E o cérebro que procura a afeição sente-se bem consigo próprio e sente-se bem com os outros. Portanto, é uma pessoa, digamos, perfeita, não é? Todos nós gostaríamos de alcançar um estado em que estamos serenos, satisfeitos com o que temos e bem consigo próprio e com os outros. É um estado quase, digamos, de perfeição, não é? Claro,
não estamos a 100% assim a todo momento, há coisinhas que vão tendo que ser ajustadas. Ora, uma pessoa que está em stress e uma pessoa que não tem o treino de se conseguir manter, e quem tem o treino de mindfulness também pode às vezes saltar fora, tanto em determinados momentos, ninguém é perfeito. Ó João, diz-me lá uma coisa, Digo, porque desculpa interromper-te e porque sim, está a ser delicioso escutar-te sim, e muito obrigado e tu já falaste muitas coisas sim. agora. Falaste, só para aqui para fazer aqui um apanhado para os nossos amigos que nos estão a ver, então tu falaste de programas limitadores que as pessoas têm e que são formados pelos pais e pelos educadores e etc. Falaste na questão do mindset de crescimento, o fixed mindset, falaste da questão da diferença entre mindfulness, o estado, e a meditação de mindfulness, que no fundo é um treino para lá chegar. Falaste já desse cérebro triúnico e dessas três camadas e que ilustraste tão bem, e também dessa capacidade que nós temos enquanto seres humanos, dada a neuroplasticidade, para nos ajustarmos a isto tudo. Para quem nos está a ver, João, e é gestor ou outra pessoa qualquer, neste momento se calhar está a perguntar-se a dizer assim, isto é fantástico, isto de facto pode ser a saída para a minha vida e para eu acabar com estes resgates emocionais e etc. Para estas pessoas, João, e com a experiência que tens, enfim, junto de gestores, mas acredito que até de uma forma mais vasta, quais é que são as dicas que tu queres dar às pessoas para elas conseguirem livrar-se dessa questão, dessa separação, não é? Que tu dizias, uma cabeça de um lado, o corpo do outro, o estar a ruminar sobre o passado, a antecipar com preocupação o futuro. Como é que as pessoas, na prática, afinal, e através, nomeadamente, do mindfulness, se podem livrar? Porque a pessoa, às vezes, nas minhas sessões de coaching, as pessoas, às vezes, dizem, e chegam lá elas próprias. No coaching nós não fazemos planos de ação, a pessoa é que faz. Fazemos questões, como tu sabes. E elas às vezes dizem, eu quero fazer meditação, vou fazer mindfulness. Mas depois, na outra sessão, dizem, eu começo a sentar-me e a fazer, a centrar-me na respiração e tal, e aquilo eu não gosto. Começo logo a ficar nervoso e começo a ficar... E sai dali. E tu já com certeza ouviste muitas pessoas a dizerem-te isto. O que é que tu queres dizer a estas pessoas, a estes gestores que nos estão a ouvir, alguns deles, e tu sabes muito bem disso, muito melhor que ninguém pelo passado que tens no mundo empresarial, muito orientado para os resultados, muito orientado para a competição, muito orientado para fazer, para ceder, enfim, às vezes de forma tortuosa, os objetivos. O que é que tu, no fundo, mensagens, que dicas práticas é que queres dar a estas pessoas para elas... O mindfulness é um treino da mente. O fazer exercício físico é o treino do físico. E como sabes, há muita gente que se inscreve nos ginásios e não põe lá os pés. E esses devem saber que se não forem ao ginásio não adianta estarem inscritos no ginásio. O mindfulness é a mesma coisa. Quer dizer, o mindfulness, o problema dele é que é preciso treinar. E, portanto, eu treino todos os dias. Eu faço todos os dias, pelo menos, 20 minutos de manhã e 20 minutos à noite. Pelo menos. Uau. Agora, em confinamento, à noite, muito frequentemente, são 40, 50, 60 minutos. Faço um tipo de prática que há algumas dessas pessoas que vão fazer, assim, há uma linha de mindfulness que é sentar e não fazer mais nada. Ora, eu fiz essa linha inicial. Eu pratiquei Zen durante muitos anos. E o Zen é sentado a sentir a sua respiração. E no Zen não há grande orientação. A gente entra, senta-se na almofada e fica aí uma hora. Eu às vezes perguntava-me para mim o que é que eu estou aqui a fazer. Mas pronto, lá fui continuando. E o que acontece é que quem for praticando e constata que aquilo está a fazer o seu efeito, não vai desistir. Precisa de ganhar a rotina. É um pouco, como eu costumo dizer, é como lavar os dentes. Não é? Eu aqui há uma semana atrás deitei-me à mesma hora da minha mulher. Isto é, não fui fazer uma prática de mindfulness. A gente despede-se, ela vai para a cama e eu fico a fazer. E nesse dia fomos, porque foi depois do desconfinamento em que a gente já podia sair e ela foi tratar da casa dos pais e quando regressou fomos para a cama e começámos a conversar e ela
adormeceu e eu não conseguia adormecer. E pensei assim, eu não consigo, porque eu hoje, não é, tal como alguém que vai para a cama e não lavou os dentes, diz, espera aí, não lavei os dentes, tenho que ir lavar os dentes. A mim aconteceu a mesma coisa, diz, pá, eu hoje ainda não fiz a minha prática noturna, tenho que ir fazer. Eu levantei-me e fui fazer. Portanto, é uma questão de rotina, não é? E é preciso também algo, portanto, é fundamental a pessoa querer fazer e tomar a consciência de que aquilo é importante e depois começar a notar que efetivamente tem resultados, não é? Eu há João, bocadinho e estava diz-me a uma falar. coisa, desculpa. Qual é que é o mínimo para valer a pena? As pessoas podem estar a questionar-te, falaste em 20 mais 20 minutos, enfim, tu já és um praticante avançado, já é uma coisa que tu dominas, já fazes isto há muitos anos, mas alguém que nos está a ouvir e até está a ponderar começar a fazer o mindfulness. Isto O não que há é que... regras, pá. Isto não é matemática. Isto não é matemática. Hum, eu uso muito histórias que se conta que se chamam koans, né, no Uhum, Zen. Portanto, como uhum, tive uns 8 anos de prática de Zen, eu ouvi muitas histórias. Então, uhum, o koan é um bocadinho como na Bíblia, aquelas histórias que Jesus contava para as pessoas perceberem de uma forma simples. uhum, Então, eh, estava um grande mestre, digamos, a fazer a sua, a sua palestra e as pessoas todas se aproximaram dele para assistir e estavam a assistir na multidão duas pessoas, um monge que já fazia prática meditativa há muitos anos e como sabes, os budistas acreditam, digamos, nas várias vidas e que a pessoa tem um karma e que nesta vida está a pagar o karma das vidas anteriores e que pode, eventualmente, com uma boa vida, com uma boa prática, nesta vida, conseguir atingir a iluminação e não ter que voltar mais e ficar lá. uhum, Não sei uhum. onde, mas pronto, lá. Deve ser melhor do que aqui. Não sei, não sei. E, e então ele faz exatamente essa pergunta. Digo, mestre, eu faço prática quase todo o dia, faço imensa meditação. Quanto tempo é que julga que eu ainda vou precisar para conseguir atingir a iluminação? E, e o Buda vira-se para ele e diz-lhe: Olha, eh, estás a ver esta floresta? Sim, sim. Então conta o número de folhas que existem nas árvores e é o número de anos que tu precisas de meditar para conseguires alcançar a iluminação. Ele ficou bravo, não é? Ficou danado com a situação. Mas como é que é possível? Eu tenho treinado tanto. E vem um talhante que estava a ouvir, todo cheio de sangue, com uma faca na mão, de ter estado a matar os animais. E, e o talhante faz, então e eu? Epá, eu nem sei o que é de dizer. E o talhante desata-se a rir, a rir, a rir, a rir e atingiu a iluminação imediatamente. Portanto, isto não depende de onde nós vimos Uhum, e para onde é que vamos. uhum, Depende. Eu tenho tido pessoas que fazem o meu curso de introdução ao mindfulness uhum, e reportam-me coisas que lhes aconteceram nessas 4 horas que eu só consegui ao final de alguns anos. uhum. E, Isso e é muito portanto, interessante. e há outros que eventualmente poderão estar ali a batalhar e comentam as suas dificuldades. E dizem, pá, isso é natural. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? É um conceito errado do mindfulness. Uhum, Porque muita gente é-lhes dito de que o mindfulness é estar sem pensamentos. uhum, Então sentam-se e veem que não conseguem estar sem pensamentos. Isto é impossível. E uhum, desistem. Ora, o mindfulness, como eu defini há bocadinho, não é estar sem pensamentos. O mindfulness é a capacidade que há de observar o momento presente. Então, se uhum, no momento presente vieram pensamentos, é observar que o pensamento veio e voltar a trazer a atenção à respiração. Se durante um minuto vieram 60 pensamentos e a pessoa teve que observar 60 vezes que teve
os 60 pensamentos, observa que teve os 60 pensamentos. O que é natural é que, à medida que vai tendo esta capacidade de observar os pensamentos têm uma característica muito engraçada. É que eles são, como é que se diz em português? Very shy, muito São tímidos. tímidos. São muito tímidos. Então, quando a gente olha para eles e fica à espera que eles venham, eles vão-se embora. Não aparecem, frequentemente. Portanto, à medida que vamos ganhando esta experiência de observar o pensamento, menos pensamentos vão efetivamente surgindo. E então vamos observar que existe um espaço entre dois pensamentos e que os pensamentos são um pouco como as nuvens que vão e vêm. Se houver muitas nuvens, a gente não consegue ver o céu. Mas nós sabemos que por trás daquelas nuvens está o céu. Então nós sabemos que por trás do nosso pensamento está um ser, uma pessoa, que não tem que ter aquelas preocupações e aqueles pensamentos. Então se conseguir ficar entre dois pensamentos, começa a observar o céu entre duas nuvens. E depois essa nuvem passa e volta a observar o céu. E a nuvem passa e volta a observar o céu. E, portanto, e pouco a pouco vai ficando mais sereno, mais satisfeito e mais bem consigo próprio. Em vez de ser o outro modo que é de reatividade. Portanto, em que a pessoa reage às situações e, portanto, o tal cérebro reptiliano, o tronco encefálico, que evita ser prejudicado, está sempre em defesa, está sempre em aversão, sempre com medo, com angústia, com raiva em relação às situações. O sistema cerebral que procura a recompensa, portanto, o sistema límbico, ao querer a recompensa, em vez de estar satisfeito com aquilo que tem, não, quer sempre mais, está sempre ávido, está sempre dependente das outras pessoas, dos outros, das coisas que lhe acontecem. Às vezes até tem obsessões sobre situações, portanto, são situações já mais extremas a necessitar eventualmente de tratamento psíquico. E depois o sistema que procura afeição, portanto, que é aquele que está relacionado, digamos, com o nosso sistema córtex. Em vez de estar bem consigo próprio, qualquer situação o observa como sendo uma situação que o magoou, que lhe dá uma certa insegurança, faz aquilo que lhe disseram sobre ele próprio, acha que ninguém lhe dá importância, que está muito solitário, está abandonado, ninguém o compreende, é um incompreendido. E, portanto, a prática de mindfulness, nós vamos pouco a pouco observando que vamos tendo atitudes diferentes, que vamos aceitando melhor a realidade, como ela se nos apresenta, sobre essa situação. Se consegue resolver um problema, resolve. Se não consegue, não resolve. No outro dia estou a dar aí um curso de mindfulness para uma empresa, portanto, à distância, e pela primeira vez foi na sexta semana, portanto, fazemos 2 vezes por semana. Na sexta semana não conseguia entrar. Eu conseguia ouvi-las a falar, as pessoas a falarem, e tive meia hora para conseguir entrar. A nossa prática de mindfulness é 1 hora cada vez, portanto já tinha passado meia hora. E elas falavam das coisas, e eles de que há muito tempo não se viam, e eu ia ouvindo tudo. E eu tentava de uma maneira e tentava da outra. E por aí, ao final de 20 minutos, há uma que decide: bem, a gente também já sabe fazer isto. E ela começa a orientar a prática. E eu ainda a tentar ver se conseguia entrar. E ao final de meia hora, pum, lá consegui entrar. Consegui entrar e fiquei calado. Fiquei calado porque ela estava a fazer uma orientação bem seguida. E depois, quando se apercebe que eu tenta terminar rapidamente e diz: não, continua, que está a fazer muito bem. Por alguma razão isto aconteceu. E terminámos a prática, depois eu continuei, fiz mais meia hora, e quando a sessão terminou, uma das pessoas que estava a assistir diz assim: explique-me lá uma coisa,
como é que você está meia hora a tentar entrar e depois entra com uma calma, sereno, sem stress nenhum? Eu não conseguia estar assim. É assim, isto é uma situação que não dependia de mim, eu não podia alterar nada. E depois até pensei, ao final de 20 minutos, há uma pessoa que começa a liderar. E diz, isto se calhar aconteceu para eu ver que efetivamente já há na empresa, ao final destas 6 semanas, alguém que tem a capacidade de liderar um grupo e a fazer a mindfulness. Eu já não faço falta nenhuma neste grupo, porque vocês já têm a minha orienta. O que é uma coisa fantástica. E, portanto, até fiquei feliz de não ter conseguido entrar. Portanto, não é os factos, nós não temos que os abordar de uma forma, e agora, como é que é? Nós fazemos logo na nossa cabeça uma coisa inacreditável. Então, se a gente vê que não funciona, eu não tenho culpa nenhuma disto não estar a funcionar, o que é que eu hei de fazer? Não vou entrar em stress, porque se eu entrar em stress, portanto, é o tal fight, flight, freeze, portanto, eu vou lutar contra, eu vou fugir ou eu fico congelado. Não dá, nenhuma destas situações é vantajosa. Portanto, o melhor é estar sereno e procurando ir observando o que é que eu, perante esta situação, posso fazer. E a solução que eu encontrei, vê-te bem, foi lembrar-me que tinha uns headphones muito antigos que já não os usava há muito tempo e que talvez com esses funcionasse. Levantei-me, fui lá à gaveta, liguei, pumba, e funcionaram Tinhas-me perfeitamente. pedido que eu tinha-te emprestado estes, então. Pois, não sei o que é que aconteceu. Todos, tenho aí uma série deles, nenhum deles funcionava. É Mas assim, no olha, dia a seguir já estava eu tudo a funcionar bem. Epá, já estava tudo a funcionar. Mas estamos a chegar aqui a um ponto e a diz. conversa está deliciosa e de facto é um prazer ouvir-te e eu escutei-te com atenção e tu disseste agora uma coisa que é bom, se isto aconteceu foi por alguma coisa. Eh, Como é que se chega aí, como é que se chega a esse estado em que perante uma situação crítica, uma situação, enfim, que pode gerar alguma ansiedade, algum nervosismo, eu digo assim, bom, se isto está a acontecer é por alguma coisa. E depois entro calmíssimo. Isto tem a ver, enfim, com a tua prática do mindfulness, ou tem também a ver com, enfim, com o teu desenvolvimento pessoal, tu foste atleta de Epá, judo, tiveste... o meu desenvolvimento pessoal passa pelo mindfulness. Hum, Porque, digamos, é o mindfulness que, pela prática que fui tendo, claramente, como eu falei há pouco da neurociência, vai alterando as estruturas cerebrais. Aliás, há uma frase que o Rick Hanson utiliza que é change your mind, change your brain, change your life. Portanto, se nós praticarmos o mindfulness, a meditação mindfulness, isto vai alterar a nossa mente. A alteração dessa mente vai ter efeito sobre o cérebro e o facto de ter efeito sobre o cérebro vai depois ter efeito sobre as nossas ações e a nossa forma de ver o mundo. E, portanto, eu hoje aceito a realidade de uma forma muito diferente. Aliás, eu antes não aceitava a realidade, como a maior parte das pessoas, não é? Que quer que as coisas sejam feitas à maneira delas. Só que o mundo não nos deixa que as coisas corram como a gente quer que elas corram. Há sempre uma tropecia qualquer que o universo nos traz, que as coisas não são bem como a gente queria. E, portanto, nós temos que observar que a situação é essa, a realidade é essa, aceitar a realidade como ela é e depois adaptarmos à situação, não é? E fazer o melhor possível naquele contexto. E, portanto, naquele contexto em que eu te estava a contar, o pior que podia acontecer era chegar ao final de uma hora, eu não conseguia entrar e a seguir dizer, olha, não tivemos a nossa sessão, vamos marcar para outro dia. Ó João, Tudo diz-me tem uma uma coisa, tu já solução. descobriste, deixa-me lá perguntar-te isto, tu já descobriste, enfim, tu falaste há bocado nessa história deliciosa que contaste do karma, ao dharma, tu já descobriste qual é que é o teu dharma, ou a tua missão, o que é que tu estás aqui para corrigir, não é? Epá, isso é muita espiritualidade. Pá.
Tu é que eu não. introduzi, tu é que falaste em karma, não fui eu, só estou a Não, não, fazer não, pois perguntas. foi. Mas Foi porque, quer dizer, é se não assim. quiseres responder, fica à Não, vontade, foi. responde na mesma. Houve aqui um certo desvio, porque é assim, no mindfulness que nós praticamos eh, no âmbito ocidental e da gestão de stress, tudo isto não tem nada a ver com espiritualidade. Tudo é feito de uma forma muito concreta. Portanto, eu só contei aquela história do talhante porque tu perguntaste quanto tempo é que era preciso para se fazer a meditação, quer dizer, e depois depende das pessoas, não é? Eu acabei por não dar, se calhar, uma resposta exatamente como queria dar, porque à medida que tu vais praticando, mais facilmente tu consegues trazer a atenção ao momento presente. Quando tens pouca prática, podes precisar de algum tempo até te conectares contigo, com os teus sentimentos, as sensações que tens no corpo, a tua respiração, e depois vêm muitos pensamentos. Portanto, podes demorar algum tempo até que a mente consiga estar serena. E até podes, em 20 minutos, não conseguir serenar. Portanto, nós temos técnicas para, quando observamos que estamos assim mais agitados, por exemplo, usar a técnica da contagem, que é como se fosse um carneirinho, quando as pessoas às vezes vão dormir, não é? Contar Eu carneiros. utilizava, exatamente. Quando era criança É fazia isso. uma coisa desse género. Portanto, há várias formas de podermos trabalhar isso. Portanto, os 20 minutos eu penso que é um standard que é relativamente razoável. 40 minutos acho que é excelente. E eu, por exemplo, no outro dia, com este grupo que eu estava a referir, eu fiz uma meditação que foi 40 minutos, e porque já íamos também na sexta ou sétima semana, e uma das pessoas comentou que, de facto, chegou a um estado de calma e de conhecimento de si própria e de sensações que nunca tinha tido na vida, não é? Porquê? Porque os 20 minutos, se calhar, era o tempo que ela precisava para serenar. E depois o restante do tempo foi, efetivamente, a fazer a meditação como era necessário fazer, não é? E, portanto, isto depende muito das pessoas, e não é só depende das pessoas, depende do estado em que nós estamos. Há momentos em que nós podemos sentar, se for a meditação sentada, em que imediatamente nos conectamos connosco, e há outras alturas em que, face às preocupações, elas começam a surgir, e há ali uns minutos até conseguir lidar com esses pensamentos e, pouco a pouco, ir ficando focado mais em si. É por isso que, por exemplo, em termos de meditação, às vezes, por exemplo, em situações de muito stress e de dificuldade que a pessoa possa ter em se concentrar, às vezes a meditação com mantras é bastante interessante, porque o mantra é uma frase em que, se a pessoa não der importância à frase propriamente dita, aquilo é como se fosse um, digamos, um som que vai ouvindo e que vai estando com atenção ao som, e pouco a pouco consegue se libertar dos pensamentos e das preocupações, e focar-se nesse som. E depois, a seguir ao mantra, se calhar já consegue fazer um mindfulness sem ter aquela agitação mental que tinha anteriormente. João, olha, o Sim, Instagram daqui a pouco tempo vai cortar esta sim, emissão, e a conversa, enfim, esta conversa teve deliciosa, e portanto passou a correr. sim. As pessoas, onde é que as pessoas podem encontrar, enfim, eu sei que tu, enfim, fazes um trabalho focado nas empresas, para além das aulas que estás na universidade, mas por vezes também organizas, eu sei, cursos, enfim, para as pessoas na generalidade. Onde é que as pessoas podem encontrar e ver Sim, esses... e agora com este confinamento surgiu uma nova procura, que é as pessoas a procurar coaching à distância. E, portanto, é uma outra vertente de trabalho que estou a fazer, é coaching com algumas pessoas. Até agora fazia sempre em grupo,
portanto, neste período de confinamento, iniciei também alguma prática de coaching individual. Portanto, se puserem o meu nome, João Carvalho das Neves, na internet, facilmente encontram. O meu site é joão.carvalhodasneves.pt, também é fácil de encontrar. É o teu nome? É o meu nome. Embora eu tenha criado a empresa que se chama Zen Action, e o nome é propositado, Zen, que é calma, portanto, a mente calma, mas ao mesmo tempo de action. Portanto, uma mente calma consegue ter uma ação que é uma ação muito mais eficaz e consciente. Ok, João, muito obrigado por este espaço. Muito obrigado pelo convite. Obrigado também a todos que estiveram a assistir. Os corações para o João Carvalho das Neves. Penso que esta partilha foi extraordinária. Ele deu-nos aqui uma aula sobre mindfulness e enfim, super agradável. Um beijinho à Kátia, que está ali também. Está ali a Kátia. A nossa colega de coaching. Kátia, nossa colega de curso, grande Kátia. Exatamente, de coaching, do curso de coaching, exatamente. Meus queridos colegas de curso de coaching, muito bem. Tão bom ouvir-vos. Um beijinho também para ti. Um beijinho e um abraço a todos que nos estiveram a ouvir. João, muito obrigado. Obrigado também a todos. Está bem. Pela paciência de ouvir. Mas o importante é praticar mesmo, não é? Exatamente. Sem a prática não se chega a lado nenhum. Fica a mensagem bem sublinhada. Ok, João. Um abraço, tudo bom. Um abraço já também. sabem, até ao próximo sábado. Um abraço. Obrigado a todos.